Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Sobre o autor. Erasmo viveu entre 1469 a 1536. Era teólogo e humanista, o que significa dizer que, para ele, o ser humano vem em primeiro lugar, sendo a razão e a fé, por exemplo, instrumentos de valorização do homem. Ele escreveu o livro Elogio da Loucura em 1508. Nesta obra, Erasmo fala como se fosse a loucura argumentando, e como tal, a loucura justifica sua existência no mundo, dizendo que sem ela as pessoas morreriam de tédio, pois a vida perderia o sentido. Assim, se pondo no lugar da loucura, Erasmo enfatiza que as pessoas agem mais motivadas pelas paixões irracionais do que pela coerência da razão. Deste modo, Erasmo critica aos pensadores que acreditavam ser a razão, a salvação e o projeto final da humanidade. Na verdade, os homens estão mais próximos de serem loucos do que sábios. Por isso, somos tão apegados à vida e o instinto de sobrevivência em nós é tão forte, porque a loucura faz a vida ficar apaixonante. Sobre a mulher. Para Erasmo, a mulher é por definição louca, e sua loucura ajuda a temperar a vida do homem. Assim diz: uma mulher é sempre mulher, isto é, sempre louca, ainda que se esforce por disfarçá-lo. E conclui que é por isso que as mulheres são mais felizes. Para Erasmo, tudo o que os homens toleram nas mulheres é unicamente pelo prazer que esperam delas. E esse prazer, para o autor, é uma loucura, pois os homens se dispõem a fazer tudo por esse prazer. A loucura é mulher. Na obra, Erasmo personifica a loucura, isto é, a transforma em pessoa, especificamente em mulher. A loucura inicia seu discurso reconhecendo o elogio que faz a si mesma. Ao contrário dos sábios, que não se elogiam por vergonha, mas desejam que os outros lhes elogiem. A loucura se reconhece como sem limites e nem cria para si definição. E os que se julgam sábios são seus maiores seguidores, mesmo recriminando a loucura nos outros como sendo desonra. Ela se reconhece como filha de Pluto, que é a personificação da riqueza e filha da ninfa juventude. Diz que nasceu nas ilhas chamadas Afortunadas, lugar em que a terra produz frutos por si mesma e lugar em que doenças e a velhice não se aproximam. A loucura e suas servas. Na obra, a loucura diz que a ignorância e a embriaguez foram suas amas de leite e suas seguidoras e companheiras. Além destas, a loucura se utiliza de outras servas, entre elas a adulação, a preguiça, a volúpia, a demência e de Morfeu, o deus dos sonhos. Com a ajuda destes, a loucura diz governar os homens. As crianças e os velhos. Por que amamos as crianças? Porque elas vivem em um estado de loucura, numa loucura ingênua que nos cativa. E a juventude é tão atraente porque os jovens vivem sem sabedoria, guiando-se apenas por imprudências, as quais deixam a vida muito saborosa. E quando chegam à vida adulta, são tomados pela sensatez, fazendo a vida ficar chata, até ao ponto de chegar a uma velhice triste, sendo um peso para si mesmo e para os outros. Mas a loucura vem em socorro dos idosos e lhes alivia com o dom do esquecimento. E assim, a loucura faz o idoso voltar a ser criança. Como seria insuportável conversar com um idoso que tivesse consciência de toda a sabedoria de sua vida. A loucura ainda agracia a velhice com um prazer que falta na infância, o prazer de fofocar. Para a loucura, velhos e crianças são iguais. Têm poucos cabelos, sem dentes, corpos fracos e gostam de leite. Gaguejam, falam demais, são esquecidos e indiscretos. Possuem todos os ingredientes para a fórmula da felicidade. As festas e amizades. Ora, o que seriam das festas sem o prazer que vem delas? Os risos, os jogos, as danças e músicas são faces da loucura. A loucura
ainda atribui a eterna juventude do deus Dionísio ao seu estilo de vida, de se entregar às festas sem responsabilidades, que por si só seriam enfadonhas. Do mesmo modo, os deuses só são felizes quando se entregam a alguma loucura ou às bebidas e festas. Em suma, a felicidade vem da loucura. As amizades nascem da loucura. Aos amigos se dão privilégios, perdoam-se os erros e os defeitos são vistos como virtudes. Enfim, tudo o que se valoriza na amizade é, no final das contas, loucura. Os loucos amam se reconhecer nos outros, por isso há tantos amigos. O casamento. Erasmo considera o casamento um ato de pura loucura, pois a vida de casado traz muitos inconvenientes e que a demência forma os casamentos, e que é graças ao esquecimento, serva da loucura, que as mulheres esquecem os incômodos da gravidez e do casamento. O casamento só se mantém porque a loucura usa de suas artimanhas, como a adulação, os jogos, a complacência, a dissimulação e os ardis. Os casais se perdem, cometem erros e traições. Isso tudo por loucura, pois se se guiassem pela razão, nenhum casamento duraria. Pobres estoicos. Para a loucura, a prudência, a sabedoria e a razão só trazem aos homens infelicidade e aborrecimento, tirando o prazer de viver. Por isso Erasmo critica os estoicos, dizendo que estes amam o prazer, e o suposto desprezo pelos prazeres da vida é puro fingimento. Sendo o prazer nada mais é que um tipo de loucura, os estoicos fingem sabedoria, mas são tão loucos como qualquer pessoa. Personificando a loucura, Erasmo se volta contra os supostos sábios. Eu dizia então que a fortuna ama os insensatos, os homens ousados e temerários, os que diziam como César: a sorte está lançada. A sabedoria torna os homens tímidos. Assim é comum ver os sábios constantemente às volta com a pobreza, a fome e a dor, vivendo na obscuridade, desprezados e detestados por todos. Os loucos, ao contrário, nadam na opulência, governam os impérios. A loucura sentencia. Os sábios são chatos, inconvenientes, e por isso todos os evitam. Os filósofos. A loucura está por toda parte. Isso porque a vida é feita de paixões. Queres algo mais sem sentido que as guerras? Pergunta a loucura ao leitor. No entanto, elas são os palcos dos heróis, dos corajosos, cheios de força e ímpeto, mas sem bom senso algum. Os filósofos são inúteis na guerra e em todas as coisas práticas deste mundo, como, por exemplo, o de governar. O filósofo, com sua aparência de sábio e semblante sério, afungentará os prazeres das festas. Adulação, reputação, honra e vanglória são instrumentos da loucura, que seduzem as pessoas e as conduzem por paixões e ações que mudam o mundo. Não é a sabedoria que faz a história, mas a loucura. Já os sábios seguem uma razão que manda criar um ideal que nenhum homem atingirá. Pois as paixões são a essência do ser humano. Não seguir as paixões é perder-se e esvaziar o sentido da vida. Por isso, para a loucura, os estoicos, com seu ideal de homem que domina as paixões, vivem uma ilusão. A loucura argumenta que o louco diz a verdade sem ofender, e é amado por isso. Já o sábio dissimula sua opinião à conveniência do momento. Erasmo dá o exemplo de velhos que se agarram à vida de modo tão apaixonado que fazem de tudo para se manterem vivos. Pintam os cabelos, morrem de amor por belas jovens. Tudo isso graças à loucura. A razão deu aos homens tudo o que ele não precisa: ciência, arte, gramática. Já a natureza deu-lhe o necessário para ser feliz: as paixões. O louco sabe viver. O sábio, o filósofo, o estoico vive a vida como um peso, e toda a sua sabedoria ou ciência ou arte não lhe dão um momento de prazer. Mas o louco, ao contrário, vive intensamente sua vida, com o prazer possível. Os tipos de loucos. Os caçadores, que caçam como se fosse um ritual religioso.
os construtores e reformadores, que gastam seu dinheiro em obras que não acabam, os alquimistas, que tentam eternamente transformar a natureza dos metais. E há os que acreditam em espíritos e espalham histórias maravilhosas de céus e infernos. A loucura vê como um dos seus aqueles que veneram santos e creem que certos rituais irão lhes favorecer. Os loucos fiéis acreditam que podem comprar o perdão ou um pedaço do céu. A religião é o berço dos loucos, pois justifica-se coisas aleatórias através dela. Os egocêntricos são um belo exemplo de loucos, pois tomam alguma coisa como se fosse a mais bela ou perfeita. E essa vaidade de uma pessoa ou de um povo inteiro gera um prazer que satisfaz o viver. A loucura se vangloria de ser, dos deuses, a mais adorada, pois toda a terra está repleta de loucos. Entre eles os gramáticos, que se perdem em eternos estudos da língua, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Mas para a felicidade isso não importa em nada. Da mesma forma os escritores, que buscam fama através de seus livros, se julgam sábios, mas são tão loucos como os outros, pois sua vaidade é como um abismo em que não escapam. Já os filósofos têm a arrogância de acreditar em poder decifrar os enigmas da natureza, enquanto os teólogos julgam saber os enigmas do céu e se sentem superiores ao resto dos mortais. A loucura critica os excessos dos teólogos, os quais querem definir nos detalhes o que é a verdade em assuntos de fé. No texto, a loucura dá vários exemplos de como esses doutores do Evangelho medem o mundo com uma régua, se agarrando em minúcias, e distorcem o Evangelho para justificar suas convicções. Convicções estas sempre muito convenientes. Para a loucura, os religiosos fazem questão de seguir uma enormidade de regras e ritos, mas esquecem da única lei deixada por Cristo, a caridade e o amor ao próximo. Os reis precisam da loucura. A loucura argumenta sobre a triste condição do rei ou príncipe, devido à responsabilidade que carregam. Mas a loucura se incumbe de tirar dos monarcas as preocupações com o reino e os fazem se entregar aos prazeres. Para isso, os reis se cercam de aduladores e de gastos exagerados. A loucura se admira da vida fútil dos nobres que vivem junto ao rei. Seguindo o exemplo dos reis, a Igreja vive os mesmos luxos, através dos papas, bispos e cardeais. Segundo a loucura, os chefes da Igreja pregam o reino dos céus, mas são apegados à riqueza e ao poder do mundo. No texto, para reforçar seu argumento, a loucura relata as inúmeras contradições da Igreja. Erasmo discorre com vários exemplos, inclusive exemplos bíblicos, de como várias pessoas da história, coerentemente, já perceberam que o mundo está repleto de loucos e conclui que ser louco é o único caminho sensato que resta à humanidade, pois só na loucura o homem é feliz. Muitos personagens da Bíblia, segundo Erasmo, justificavam seu comportamento como vindos da loucura e por isso merecedores de perdão. Por fim, Erasmo argumenta que a loucura é o fundamento do cristianismo, pois toda a fé cristã, a renúncia do mundo e a morte do Salvador do mundo na cruz, é uma loucura. Minhas conclusões. Fica nítido no livro como o século XVI foi marcado pelos temas religiosos e como a Igreja tinha grande poder de influência sobre o mundo ocidental. Erasmo faz duras críticas sobre certas práticas da Igreja na época, como, por exemplo, o pagamento pelo perdão dos pecados ou por uma entrada no paraíso. É certo que ele queria uma reforma na Igreja, mas, ao contrário de Lutero, não desejava uma cisão. A Igreja precisava ser una. É um exagero da obra dizer que as ciências e a arte são supérfluos e um peso ao existir humano. Pela arte, o homem expressa-se e cria-se. Viver a arte é humanizar-se. Erasmo chama a atenção de como não somos totalmente racionais, pois se fôssemos rigorosos no uso da nossa racionalidade, seríamos tão rígidos no viver
que a própria vida em sociedade estaria em risco. Não haveria amigos e casamentos, por exemplo. Mas muito pelo contrário. Somos muito de emoção. Explodimos em emoções e ações irracionais, e é isso que deixa a vida emocionante. Neste ponto, Erasmo tem boa dose de acerto. Peguemos, por exemplo, as campanhas eleitorais. Elas são todas pautadas na emoção. Candidatos acusam-se e discursam no fervor de falas emocionadas e fervorosas. Poucos mostram seus planos de governo, ou porque não os têm, ou porque sabe que a população não daria atenção para discursos tão organizados e disciplinados na lógica. Mas então resta a questão. Se Erasmo estiver certo, e no fundo somos uma sociedade de loucos, como resolveremos problemas vitais, tais como envolvendo o meio ambiente, os malefícios do uso de plásticos e a queima de combustível fóssil? Será que a loucura humana poderá nos salvar? Por hoje fico por aqui e espero que tenham gostado do vídeo.